Bem, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria reencontrá-los, espero que tenham ido muito bem aí de Semana Santa. Nós hoje vamos, só para fechar uma ideia, já falei para vocês, né, a matéria que nós vimos na semana passada, terça-feira da semana passada, que foi aí a matéria dos procedimentos nos tribunais, ela conclui a nossa matéria para a nossa segunda prova, que será no começo de maio. Então, a prova, a AV2, atos de comunicação, provas e procedimentos. Essa matéria que nós vamos começar hoje, Márcio, seja bem-vindo, boa noite. Essa matéria que nós vamos ver a partir de hoje, ou seja, as matérias, Josi, seja bem-vindo, Tainá também. As matérias que nós vamos ver a partir de hoje, quais são? Hoje nós vamos ver decisões penais. Quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos falar sobre nulidades do processo penal. E a partir da semana que vem, nós vamos começar o estudo dos recursos no processo penal. Isso eu cobrarei só na AV3, tá bom? Então, lembrando, a AV2, que nós faremos no começo de maio, a matéria é até o que nós vimos na aula passada, tá? De novidade, na verdade, em relação à AV1, só temos procedimentos. Essa matéria, a partir de hoje, decisões que nós vamos ver hoje, nulidades que nós vamos conversar na próxima quinta-feira, e a última que nós vamos começar a partir da semana que vem, que é o conjunto de recursos no processo penal, eu vou cobrar de vocês só na AV3, lá no começo de junho. O meu objetivo, João, é que a gente possa concluir a nossa matéria, ver toda a matéria que nós precisamos ver, no final de maio. Esse é o planejamento que eu tenho. Ou seja, vai terminar o mês de maio com matéria toda vista, e aí no comecinho de junho nós fazemos aí a nossa terceira e última prova. Tá bom? Então, a AV2, né? A AV2, a matéria atos de comunicação, provas e procedimentos. Lembrando que a AV2, né, tem aquele formato diferente, a gente vai falar sobre isso antes da prova, vamos ter 2 aulas de revisão antes da prova, e a AV3, aí eu vou cobrar nulidades, decisões, é isso que a gente vai cobrar na AV3. E na aula de hoje, como eu falei, vamos conversar sobre decisões penais, né? Hoje o nosso tema é o estudo das decisões no processo penal. Tá bom? Bruno, seja bem-vindo. Darlene, Cristine, é sempre uma alegria reencontrá-los. Tá dando para ver? Tá compartilhada a tela? Tá beleza para vocês aí, né? Algum sinal de vida aí, só para dizer assim, sim ou não? Tá sim, professor. Tá sim, professor. Tá verde. Muito agradecido, viu? Muito Tá agradecido harmonioso. pela espontaneidade das respostas de vocês, né? Então, veja, a primeira coisa que eu quero falar sobre decisões penais é que no processo penal, em regra, nós vamos seguir, João, a estrutura da teoria geral do processo, né, que fala lá em despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Alguns gostam de usar essa expressão, por isso que eu a trouxe, de despachos de mero expediente. A gente pode falar de despacho ou de despacho de mero expediente. Dá para trabalhar com as duas lógicas. Vamos revisar, vamos relembrar, então, o que significa cada uma delas. Os despachos, eles são atos decisórios que não decidem. Isso é muito interessante. Por quê? Porque os despachos, o despacho em si, ele não possui carga decisória. O despacho, ele não possui uma carga decisória efetivamente. O despacho serve apenas, Leila, para que o processo siga à frente. Minha queridíssima Darlene, para que o processo siga à frente, ou seja, nós já entendemos que o processo é uma sequência ordenada
de atos. O processo é essa sequência de atos que nós precisamos observar. Os despachos servem para isso, para fazer com que esses atos possam seguir em frente. Mas eles em si, Josi, não decidem nada. Eles em si não têm nenhuma carga decisória. Então, são exemplos de despacho. Marque-se a audiência, junte-se um documento nos autos, intime-se a parte para falar sobre tal documento. Veja, quando eu intimo a parte, João, para falar sobre um determinado documento, eu não estou dizendo que aquele documento tem um peso, não tem um peso, simplesmente estou dizendo, parte, fale sobre ele. Imagina o seguinte, Márcio, imagina que venham aos autos um laudo pericial. Imagina que veio um laudo pericial no processo. Aí o juiz diz assim, ó, intime-se a acusação para que fale sobre o laudo em 5 dias, intime-se a defesa para que fale sobre o laudo em 5 dias. Ele não está dizendo que concorda com aquele laudo, ele não está, Luísa, dizendo que aquele laudo é ótimo, é ruim. Não, ele simplesmente está dizendo, fale a defesa, fale a acusação. Nada além disso. Nada além disso. Então, veja, o despacho, ele é simplesmente aquele ato decisório que faz com que o processo possa caminhar, possa seguir em frente. Mas ele em si, Rômulo, não tem qualquer tipo de juízo de valor, ele não vai decidir nada, ele não enfrenta nada, ele simplesmente dá impulso ao processo. Repito, marque uma audiência, junte um documento e por aí vai. Não é à toa que, em regra, boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Não é à toa que, em regra, os despachos são irrecorríveis. Os despachos são, como regra geral, irrecorríveis. Então, a regra é que ele não admita qualquer tipo de recurso. Então, em condições normais de temperatura e pressão, eu não tenho como recorrer de um despacho, até porque ele não tem carga decisória. Nele, Larinha, não há nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de exercício de juízo de valor. As decisões interlocutórias, elas representam decisões um pouco diferentes. Por quê? Porque nas decisões interlocutórias, João, o juiz já vai exercer um juízo de valor. Então, na decisão interlocutória, ele exerce um juízo de valor. Mas aquele juízo de valor, ele é exercido sobre, vejam só, um elemento pontual. A decisão interlocutória é uma decisão. Essa decisão interlocutória tem carga decisória, ela possui carga decisória, ela é uma decisão com carga decisória, mas ela não está exaurindo, esgotando, encerrando o processo. O que eu faço na decisão interlocutória, Josi, é resolver uma questão pontual, uma questão incidental. Eu resolvo aquela questão e o processo segue em frente, o processo vai seguindo seu curso normal. São exemplos de decisões interlocutórias. A decisão que decreta uma prisão preventiva, a que decreta uma prisão temporária, a que revoga uma prisão, a que determina a quebra de sigilo bancário, que determina uma interceptação telefônica. Quando eu decreto uma prisão preventiva, quando eu autorizo uma interceptação telefônica, quando eu determino a quebra do sigilo bancário, eu não estou julgando aquele indivíduo. O processo não está acabando ali. O processo vai seguir em frente. Eu estou decidindo um aspecto pontual, um aspecto incidental daquele determinado processo. É só isso que está sendo ali decidido, discutido dentro daquele determinado momento processual. Tá? Como que toca Diga, João. A vedação não, a prisão preventiva. Tem uma decisão interlocutória emitida pelo juiz antes da sentença, que decreta prisão preventiva. Mas o juiz primeiro grau emite a sentença. Ela não vai cristalizar o mérito da prisão preventiva? Vai continuar dependendo da decisão interlocutória anterior? Legal. Não vai cristalizar. Porque quando eu condeno, eu estou fazendo juízo em relação à responsabilidade criminal. Naquela sentença, o juiz vai ter que declarar de novo se aquela prisão preventiva que ele decidiu lá atrás, João,
deve ser mantida ou não. Ou seja, ele vai ter que indicar na sentença, por exemplo, que ele está ali a negar àquele agora condenado o direito de recorrer, de apelar em liberdade. Então, é muito interessante, eu gostei muito da expressão que você usou de cristalizar, mas você diz, Rafael, no momento que eu condeno aquela decisão anterior, ela se definiu de forma a não ser mais alterada, já que houve agora um pronunciamento de mérito, né, sobre o processo? Não, porque são linhas, digamos assim, diferentes. Uma coisa é eu decidir sobre a prisão ou não, e aí eu vou ter que observar aqueles requisitos que você bem estudou lá no artigo 312. Uma outra coisa é a responsabilidade criminal, claro, existem pontos de contato, mas a sentença, o juiz precisa voltar e dizer, olha, eu mantenho esse indivíduo preso preventivamente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, porque entendo que continuam existindo os motivos que me levaram atrás a decretar a prisão preventiva. Legal tua pergunta para a gente situar um pouco isso. Né? Eu ia fazer uma pergunta relacionada a recurso, mas eu lembrei que penal é totalmente diferente, não deixa para lá. Mas, se quiser, pergunte. Se eu puder, eu respondo. Senão, a gente deixa para Eu ia perguntar qual seria o recurso apto caso viesse um caso superveniente que anulasse a prisão preventiva. Seria agravo de instrumento ou apelação? É diferente, né? Não, a gente vai ver que tem um recurso específico, que é o recurso em sentido estrito, que pode ser utilizado em algumas situações, que é parecido, né? Não é igual, mas lembra a figura do agravo de instrumento. E, no caso de prisão, João, o mecanismo mais eficiente para que você possa, muitas vezes, enfrentá-la é o habeas corpus, né? Habeas corpus. O habeas corpus, a gente vai estudar o habeas corpus, a gente vai ver que ele é a ferramenta, talvez, mais importante ou mais útil para isso, certo? Agora, as decisões mais importantes, e essas que eu quero estudar a partir de agora na nossa aula, são as sentenças. Né? As sentenças são, de longe, Josi, as mais importantes. Por quê, Leila? Porque a sentença é aquela que vai encerrar, esgotar, exaurir, finalizar e todos os outros sinônimos que vocês possam enxergar o processo no primeiro grau. Então, Maísa, quando o juiz sentencia, ele está acabando com o processo naquela instância. Se eu quiser discutir esse processo, quiser discutir alguma coisa, eu vou ter que recorrer, como a gente vai estudar a partir da semana que vem, e aí a bola passa a ser do tribunal. Então, a sentença é muito importante porque ela representa o ponto final no processo. E dessas três decisões, em regra, é uma regra muito permeável, a gente vai ver várias exceções a essa regra, mas como regra geral, pelo menos para a gente fixar isso hoje, a única das decisões que ela é recorrida ou recorrível é a sentença. Tá? Os despachos e as decisões interlocutórias no processo penal, Lara, em regra, não são recorríveis. Repito, é uma regra muito permeável de exceções. Nós vamos ver várias exceções já na semana que vem, quando nós formos estudar o recurso em sentido estrito. Ele já traz várias exceções. Mas, como regra, a gente pode dizer, despacho eu não recorro, decisão interlocutória eu não recorro, eu recorro apenas de sentença. Tá? E o processo penal faz uma escolha, e a palavra é bem essa mesmo, é uma escolha de classificar as sentenças, João e Lara, de uma forma diferente daquela classificação que é muito usual no processo civil. Lá no processo civil, vocês vão falar em sentenças declaratórias, sentenças constitutivas, sentenças homologatórias, sentenças condenatórias, etc. Aqui, a classificação mais usual, mais utilizada, mais útil mesmo, em relação às sentenças, é essa que está aí no slide para vocês. Sentenças condenatórias, sentenças absolutórias e sentenças terminativas de efeito. Por quê? Porque o foco, né, aquela coisa do foco, né, do objetivo do processo penal, é muito condenar ou absolver. A estrutura do processo penal, ela é feita, Ariadne, para que, no final, eu condene ou eu absolva. Se eu tenho segurança, se eu tenho convicção sobre materialidade e autoria, condeno.
Se eu tenho dúvida, absolvo. Simples assim. Então, o caminhar do processo é para chegar nessa dicotomia aqui. Ou condeno ou absolvo. O doutrinador, no entanto, a doutrina processual penal, criou, Rômulo, essa terceira alternativa, essa terceira espécie, Mateus, que é a decisão ou a sentença terminativa de feito. E essa decisão, ou essa sentença terminativa de feito, ela funciona como uma terceira categoria em que eu vou lançar ali aquela sentença que terminou o processo, mas que não condenou nem absolveu. Quais seriam exemplos disso? As sentenças de extinção de punibilidade. Quer dizer, quando... não, a insuficiência de prova, João, a gente vai ver daqui a pouco, ela gera uma absolvição. No final, eu não tenho prova, absolve. É o princípio do indúbio pro réu. Aqui eu tenho como exceção, por exemplo, a declaração de extinção de punibilidade, ou seja, morte do agente, perempção, prescrição, decadência. Quando o juiz reconhece a prescrição, ele nem está condenando, nem está absolvendo. Ele está dizendo, olha, o Estado perdeu o direito de punir. É uma sentença, essa sentença, Josi, terminou o processo, põe um termo final, põe um ponto final no processo, mas ela não condenou, ela não absolveu. É por isso que a doutrina cria essa terceira categoria, e eu vou chegar nessa terceira categoria, João, sempre por exclusão. Aquilo que é uma sentença que não condenou ou não absolveu, joga para a decisão terminativa de feito. Um outro exemplo nós já estudamos, que é a decisão de impronúncia. Lembra da impronúncia? Pronúncia. Que nós vimos lá no júri. Né? Lembra no final da fase do júri? O juiz tem 4 caminhos. Né? Ele pode pronunciar, impronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Então, o que é a impronúncia? O juiz não visualiza que há comprovação de materialidade, indício de autoria, que justificaria mandar o réu para júri, mas ele também não vê a certeza para absolver. Lembra que eu falei até a vocês que a impronúncia faz coisa julgada só formal. Né? Se amanhã surgirem novas provas, eu posso ter um novo processo. Mas ela sentencia, ela encerra o processo. O processo acabou. Eu nem vou ter condição de lhe mandar para júri, nem vou ter condição de lhe absolver sumariamente. Mas o processo acabou. Então, veja, esses são os 2 melhores exemplos de decisões ou de sentenças terminativas de feito. Então, a sentença terminativa de feito é aquela sentença que encerra o processo no primeiro grau, só não seja bem-vindo, encerra o processo no primeiro grau, mas não absolve nem condena. E por que é que eu criei essa categoria? Quando eu digo eu processo penal, Elian, porque eu não tinha como não tê-la, já que, tudo bem, a regra geral é condenar ou absolver, mas há vários casos em que eu não consigo chegar lá, né? Vários casos em que eu tenho alguma possibilidade. Eu acho realmente como melhor exemplo a sentença que reconhece a prescrição. Quando o Estado diz, houve a prescrição, ele está dizendo, olha, eu estou perdendo aqui o direito de punir. Isso não significa dizer que ele está absolvido, nem que ele está condenado. Lembra que eu até em outra aula, quando a gente falou disso, lá no estudo do procedimento ordinário, né, lá no começo do semestre, eu conversei com vocês de que a decisão que declara a extinta punibilidade, ela equivaleria, na alegoria que eu fazia lá, a vocês trancarem a minha disciplina. Quando vocês aqui são meus alunos, eu tenho a prerrogativa, eu tenho um poder, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, eu tenho um poder, né, a prerrogativa, a possibilidade de aprová-los ou de reprová-los. Agora, se você tranca a minha disciplina, Solon, eu nem posso aprová-lo, nem posso reprová-lo. Aquele trancamento nem é tão ruim quanto uma reprovação, mas não é tão bom quanto uma aprovação. Nessa alegoria, é o que a gente teria da decisão terminativa de feito. Ela encerra o processo, mas ela nem é tão positiva quanto uma absolvição, nem é tão negativa quanto uma condenação. Tá? Vamos ver agora as decisões que realmente são mais importantes, as sentenças
que são mais importantes. Primeiro, vamos falar aqui de sentenças absolutórias. Elas são mais importantes do que as terminativas de efeito. Veja o que nos diz aí o artigo 386. O juiz absolverá mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Muito bem. Primeiro, vamos fazer aqui um breve parênteses. Quando a gente fala de sentença, ou seja, essa decisão final que encerra o processo, né, eu tenho aqui 3 partes básicas. A primeira parte é o relatório. A segunda, a fundamentação. A terceira, o dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. Isso é uma sentença. A primeira parte, Rômulo, é o relatório. Ela é uma parte meramente, exclusivamente descritiva. No relatório, o juiz vai descrever, vai narrar, Marília, o que foi que ele fez ali. Quando a denúncia foi oferecida, quando a denúncia foi recebida, em que momento o réu apresentou a defesa, o que aconteceu na audiência, João. Então, no relatório, ele vai descrevendo, ele vai narrando, ele vai falando o que foi que aconteceu no desenvolvimento do processo. Tá? A segunda parte é a fundamentação. Na fundamentação, o juiz ele vai explicar quais são os fundamentos fáticos, probatórios e legais que o levaram a tomar aquela decisão. Então, na fundamentação, o juiz vai analisar a prova e vai dizer por que é que ele considera que o réu merece ser condenado, por que é que o réu merece a pena de X. Então, na fundamentação, é o momento, Jailson, em que o juiz vai explicar, né, fundamentar, justificar a sua decisão. Então, ele vai dizer, olha, o réu realmente praticou o fato, não havendo dúvidas sobre a sua autoria, porque aí ele vai dizer, João, a testemunha tal disse isso, a testemunha tal disse isso, a testemunha tal disse isso, a perícia comprovou que o réu estava no local do fato, porque foi encontrado DNA do réu naquele local. Então, na fundamentação, eu estou explicando, né, os motivos, repito, fáticos, probatórios e legais que me levam a condenar ou absolver. E aí eu chego na parte final, que é o dispositivo. O dispositivo é o mandamento final. O dispositivo é o último mandamento. O que eu digo no dispositivo, Márcio? Diante do exposto, condeno o réu a 6 anos e 8 meses. Veja, na fundamentação, eu expliquei quais são as provas que me levaram a condenar. Na fundamentação, eu expliquei toda a dosimetria de pena. O dispositivo é a parte final, é o mandamento, é o que de fato eu estou dizendo, é o que de fato eu estou decidindo. Então, o que nos diz aqui o caput do 386, que vocês estão vendo aí no slides, né, é o seguinte, o juiz, ao absolver, ele vai colocar nessa parte dispositiva, nessa parte final, lá depois diante do exposto, absolvo o réu, ele, repito, já explicou em cima por que ele fez isso, então ele vai dizer, Misael, absolvo o réu com base no artigo 386, inciso 2º, inciso 4º. Então, na parte dispositiva, ele vai indicar de forma expressa por que é que ele está absolvendo. Ele explicou, né, na fundamentação, mas ele vai declarar isso na parte dispositiva. Isso aqui vai ter uma importância muito grande na semana que vem, quando nós formos ver recursos contra essas decisões. E a gente vai ver, por exemplo, se é possível a parte recorrer de uma sentença absolutória, cena dos próximos capítulos. Mas a chave da resposta vai estar exatamente aqui nessa determinação expressa do legislador de que no dispositivo eu tenho que fazer constar ali a parte dispositiva, o fundamento. Então, veja, vamos aqui aos incisos do 386.
A gente vai ver aqui, João, e eu vou voltar um pouco àquela tua pergunta, que o legislador, no 386, ao sinalizar, Rômulo, os motivos pelos quais eu posso e devo absolver, ele vai fazer sempre um jogo de certeza e dúvida. Ora, ele traz um elemento de certeza, ora, ele traz um elemento de dúvida. Do ponto de vista penal, ou seja, para os efeitos penais, dá no mesmo. Então, você ser absolvido por uma certeza ou você ser absolvido por uma dúvida, no caso dos efeitos criminais, não faz nenhuma diferença. Pode haver alguma diferença nos efeitos extrapenais, eventualmente lá no processo civil, no processo administrativo. Mas no processo penal vale a mesma coisa. Diga, João. Não, eu ia falar sobre isso, que só se der dúvida da coisa julgada, se surgir prova superveniente. Pois é, em relação ao processo penal, a coisa julgada, no momento que ela acontecer, né, ou seja, aquela sentença absolutória passar em julgado, não faz nenhuma diferença se você foi absolvido por dúvida ou por certeza. O efeito da coisa julgada é o mesmo. Né? Não faz então. qualquer diferença em relação a isso. Tá? Até surgiu porque prova, bis in idem, então matou. Aí matou, porque ele foi julgado, né? Acabou e houve enfrentamento daquilo ali. Então veja, diz aqui o inciso primeiro, estar provada a inexistência do fato. Aqui eu tenho um juízo de certeza, Josi. Estar provado, ou seja, eu comprovei que o fato não existiu. Eu tenho certeza de que aquela lesão, de que aquela coação, de que aquela subtração nunca existiu. O inciso segundo já traz uma hipótese de dúvida. Não haver prova sobre a existência do fato. Parece um mero jogo de palavras, Ariadne, mas não é. No inciso primeiro, eu tenho certeza, o fato não existiu. No inciso segundo, não há uma prova da existência do fato. O fato pode até ter existido, apenas não é efetivamente uma prova robusta em relação a isso. Não há prova para isso. Né? Inciso terceiro, não constitui o fato infração penal. O que eu tenho aqui, João, no inciso terceiro? Eu tenho o seguinte, Leila, o fato existiu, você colaborou para esse fato, ele só não é crime. Ele pode ser eventualmente um ilícito civil, um ilícito administrativo, um ilícito tributário, vai resolver isso lá na esfera competente. Um exemplo bem simples. Vocês sabem, já estudaram lá em penal, que o crime de dano do artigo 163 do Código Penal, ele só existe da modalidade dolosa. O dano culposo não é crime. Então imagina que eu estou dirigindo de forma desatenta, falando ao celular, mexendo ali no meu carro, e eu bato na BMW último tipo, né, de R$750 mil do Solon. Eu já vou descer chorando, né? Eu já desço chorando, dizendo que cada um paga o seu, né? Mas veja, há um dano concreto, né? Existe um dano, mas eu não agi com dolo. Há um fato, há autoria, mas aquele fato não constitui uma infração penal, se impõe a absolvição. Repito, se for o caso, que o Solon me acione lá no processo civil. Aqui, João, vou voltar àquela tua pergunta da coisa julgada, eu não consigo fazer efeito além do de efeito penal. Há o efeito penal, uma vez ocorrendo a coisa julgada, torna-se imutável, mas eu não alcanço o efeito civil nesse caso. Tá? O inciso quarto volta a um juízo de certeza. Ele diz assim, está provado que o réu não concorreu, né? Somos dois, Josi. O réu não concorreu. Eu vou negociar eu acho que numa situação dessa eu tinha que negociar o rim, né? Ou parte do fígado, alguma coisa assim. Inciso terceiro, né? Entra no 3. João, crime impossível entra no 3. Não há crime. Pode até haver o fato, né? Que o crime impossível é de que o evento não é um evento criminoso. Diga, Solon, pode falar, querido. Liberar aqui o microfone. Professor, eu não sei se
porque é muito conteúdo, mas eu acho que o senhor já trabalhou a aquisitação, já? Já, a gente viu isso lá no Ju. Né? Exato, a gente o senhor está colocando aí, eu me recordo bem que o juiz sempre pergunta quanto à materialidade, né, e tudo. Outra coisa, o senhor falou da questão do crime, né, infração e tal, do crime culposo e doloso. Eu me recordei de um caso que aconteceu, eu não fiquei para ver o final, mas parece que o camarada foi absolvido. Ele estava ali não sei se é 020, a Mr. Hall, ali, Calcaia, que pega ali pro Outlet, né? Ali no final da Mr. Hall. Uhum. O camarada estava num carro antigo, e ele é um senhorzinho, e deu ré no carro de noite. Parece que um dos faróis, das luzes de ré do carro, ou era o freio, estava queimada. A questão é que veio um motociclista e bateu na traseira do carro e acabou morrendo, né? E esse senhor foi bater lá no banco dos réus. No caso, foi culposo, né? Ele não tinha intenção, mas assumiu o risco ao dar uma ré acho que ali é a 020, ou é 222, se é 020 é a BR-222, já foi ali no finalzinho. Então, nesse caso, seria... Ele seria absolvido, professor? Porque se fosse constatado culposo... O que acontece? Os crimes... Eu vou pegar o teu exemplo para a gente fazer uma análise um pouquinho maior, né? Exatamente, Josi. Aí não tem a menor condição, né? Hipertensos, total. O que a gente tem, Solon? Os crimes de trânsito, eles são crimes muito, muito complexos, porque eles muitas vezes estão numa faixa cinzenta. O João adiantou um ponto aí que é fundamental. Vamos lembrar o que é o dolo eventual e o que é a culpa consciente. No dolo eventual e na culpa consciente, eu tenho uma previsibilidade em relação ao resultado. Nos dois, eu consigo antever o resultado. A diferença do dolo eventual para a culpa consciente é a minha relação com esse resultado. Tá? No dolo eventual, eu não me importo com o resultado, né? E na culpa consciente, eu acho que eu sou capaz de evitar esse resultado. Eu não posso usar uma expressão mais clara, né? A aula não me permite, mas eu vou usar uma outra que vocês vão entender onde é que eu quero chegar. É o dane-se e o danou-se. No dolo eventual, é o dane-se. Se acontecer, eu não estou nem aí, né? No dolo eventual, portanto, eu tenho uma relação de desapego com o resultado. Na culpa consciente, eu danou-se, né? Eu não queria aquele resultado, apesar dele ser previsível, mas eu não tinha ali uma indiferença com esse resultado. Nos crimes de trânsito, muitas vezes existe uma faixa cinzenta. Por quê? Porque se a gente analisar friamente, na maioria deles, eu teria efetivamente uma conduta culposa, como o João bem colocou, uma culpa consciente, né? Não dá para a gente imaginar que um senhor como esse, aquele resultado tão negativo que era a morte de alguém, lhe fosse indiferente. Só que nas últimas décadas tem sido feita uma construção e que não é, no meu olhar do todo, desarrazoado, para você dizer, olha, não dá para colocar um carimbão em qualquer crime de trânsito e dizer que é culposo. Não. Há determinadas situações que, pelas peculiaridades, eu posso sim visualizar ali um dolo eventual. Mas são situações, no meu olhar, que devem ser mais extremadas. Como, por exemplo, o cara que está fazendo um racha. O cara que está fazendo um racha, não dá para dizer que ele não tem uma previsibilidade e não está, de alguma forma, colaborando muito decisivamente para aquilo. O cara que dirige embriagado, o cara que dirige em alta velocidade. Tá? Nesse caso concreto que você me narra, nos narra aqui, eu vejo mais uma culpa consciente mesmo. Eu não consigo visualizar ali uma indiferença em relação ao resultado daquele pobre senhor. Muito claro, senhor. Está muito claro. Em relação a outros casos, racha, excesso de velocidade, embriaguez ao volante,
aí eu acho que é possível, sim, a gente trabalhar com dolo eventual. E aí, qual é a consequência processual imediata dessa tipificação? Aquela que você adiantou na pergunta, meu querido Solon. Se eu classifico como um dolo eventual, a conduta é dolosa, vai para o júri. Se eu entendo que é culpa, aí é o juiz ordinário comum que vai julgar. Então, há uma consequência muito grave em relação a isso. Eu vi um outro caso assemelhado a esse seu, mas que foi julgado como homicídio culposo. E um dia desse, eu passei por isso, por sorte, eu estava mais atento, mas eu fui fazer eu estava numa avenida, e eu fui entrar à esquerda para pegar uma rua menor, né, perpendicular ali à avenida. E eu via que vinha um veículo no sentido oposto, e eu julguei que era uma moto. Você, só não anda de moto e sabe disso. Eu vi um farol só, dei uma diminuída, não vou entrar. Só que, na verdade, era um carro, só que um dos faróis estava queimado. Então, você via de longe, você via só um farol, dava a entender que era um carro, e isso é um risco, que era uma moto. Isso é um risco porque você vai reagir diferente a uma moto a um carro, né? Você, às vezes, acha que ele pode passar porque a moto ocupa menos espaço, etc. Isso é um exemplo. Imagina se você dirige com apenas um dos faróis perfeito. Gerando uma lesão nesse caso. Tá? Perfeito. Então, no inciso 4º, veja, está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Eu tenho a prova de que o réu não concorreu. Aqui no inciso 5º, eu volto a ter dúvida. Olha a diferença de novo aqui, Leilinha, do 4º para o 5º. Aqui eu tenho um juízo de certeza. Estar provado que o réu não concorreu para a infração. O fato existiu, alguém obviamente praticou aquele fato, mas eu tenho certeza de que ele não... E olha a expressão, Ariadne, que a lei usa, não concorreu, ou seja, ele não foi autor, nem coautor, nem partícipe. Ele não concorreu de nenhuma forma para aquele fato. No inciso 5º, o que é que eu tenho? Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração. Ele até pode ter sido o autor, João, pode ter sido, como uma vez um aluno chegou para mim e disse, professor, o que é partícipe? Eu disse, cara, partícipe eu não sei o que é, agora se for partícipe, dá para a gente saber mais ou menos o que, é que você está querendo falar, né? A gente sofre às vezes com esse tipo de coisa. Caput, já ouvi várias vezes, e a melhor pergunta de aluno, uma das melhores que eu ouvi até hoje, na verdade a melhor eu não sei qual foi, a segunda melhor foi um aluno que chegou para mim, Josi, e disse assim, professor, eu tenho uma dúvida sobre estrupo, né? Eu disse, olha, meu cara, na verdade você tem duas, né? Vamos para a segunda, porque a primeira aí eu já peguei. Então, veja, quando ele fala aqui em concorrido, significa dizer que não tem prova. O cara pode ter sido autor, pode ter sido coautor, pode ter sido partícipe, mas eu não tenho prova. Aí, João, a gente volta para aquela sua colocação anterior, tenho que absolver. Na dúvida, a sentença é absolutória. O inciso 6º, ele começa com uma hipótese de certeza e termina com a hipótese de dúvida. Então, ele diz, olha, existirem, juízo de certeza, existirem circunstâncias que excluam o crime, ou seja, excludentes de ilicitude, ou isentem o réu de pena, excludentes de culpabilidade. Então, aqui entra legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, coação irresistível, obediência hierárquica, inexigibilidade de conduta diversa, inimputabilidade, erro de proibição, tudo isso entra aqui. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência. Existe uma dúvida, eu não tenho certeza que você agiu por legítima defesa, mas é uma dúvida bem construída aqui. Absolvo do mesmo jeito. E o inciso 7º e último é a positivação do princípio do indúbio pro réu. Não existir prova suficiente para a condenação. Então aqui ele está generalizando a coisa, dizendo, olha, não há prova para a condenação. Tá? Agora, só para fechar essa ideia, não interessa qual foi o inciso que o juiz usou. Os efeitos penais são os mesmos. Na sentença condenatória, o básico nós já sabemos, né, Matheus? Ou seja, tenho que ter certeza de autoria, tenho que ter
certeza de materialidade. Eu queria só destacar esse inciso 4º do artigo 387, porque ele diz o seguinte: o juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4º, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Isso aqui veio para o Código de Processo Penal em 2008. Né? Ele veio em 2008. O que eu tenho aqui, Ravelli? O juiz criminal, na sentença criminal, ele condena o réu, ele fixa a pena do réu, 7 anos e 2 meses, e na própria sentença penal, ele fixaria um valor mínimo a título de reparação de danos. Para quê? Para agilizar, para favorecer, para tornar mais rápida a cobrança desse valor lá no juízo civil. Ou seja, a vítima já chega no juízo civil, Solon, com um valor mínimo fixado. Ali só é executar. O resto, o complemento, aí ele vai passar pelo processo de liquidação que vocês vão estudar lá com o professor Nilson em processo civil. Meu querido amigo professor Nilson. Ele vai estar lá na execução, processo de liquidação e etc. Então, isso é uma forma encontrada pelo legislador processual penal para dar uma agilidade, né, para dar um gás na sentença condenatória. Repito, eu já começo com o valor mínimo fixado. Agora, a jurisprudência do STJ vem dizendo que nós temos que ter um pedido expresso na inicial. Então, aqui, João, o que o STJ já firmou um entendimento absolutamente pacífico, Leila, que o juiz só poderá fixar esse valor mínimo se na denúncia ou na queixa existir um pedido expresso para que isso seja feito. Somente nesse caso é que eu vou poder fazer, efetivamente, essa fixação aí de valor mínimo. Diga, Cabem João. aqui as restrições da ação civil ex-delicto? Cabe, sem problema. Ou seja, é sujeito a ficar preso por 20 anos enquanto recorre? Sim. Não pode executar no civil por conta disso. Isso, a execução aqui ela tem que ser a partir do trânsito em julgado. Né? Então, enquanto não é o trânsito em julgado, eu não poderia efetivamente executar essa sentença. Mas lembra que a ação civil ex-delito, você estudou isso no semestre passado, ela tem essa relação, ou seja, eu posso esperar a condenação penal, depois eu só faço executar aquela sentença penal, porque ela é um título executivo judicial, mas eu tenho uma outra possibilidade de ingressar com a ação civil ex-delito autônoma, sem esperar a conclusão do processo penal. E aí eu vou formar um título executivo lá na sentença civil, no juízo civil. Tá bom? Aí são coisas distintas. Vamos agora para a parte final da aula e a mais interessante das matérias que nós vamos ver hoje. Né? Nós vamos estudar agora a ementatio libelli e a mutatio libelli. Os nomes são complicados, mas os institutos são muito simples de nós compreendermos. Tá certo? Primeira coisa, libelli. Nós podemos traduzir isso como libelli vem de libelar, de acusar. Então, isso é importante para que a gente possa intuir, fazer uma intuição aqui sobre o que significa isso. Ementatio libelli é uma emenda, é um ajuste, estou fazendo ali uma emenda, estou fazendo um ajuste na acusação. Mutatio libelli, aí eu estou mudando a acusação. Vamos entender isso melhor. Eu queria uma alma caridosa que... Não, isso agora não. Vamos entender primeiro aqui o esquema. Eu queria que vocês prestassem atenção agora, que isso não é complicado. Tá? Depois a gente lê os artigos. Eu vejo já com vocês os artigos. Mas olha para cá. Olha isso, não. Tu fica falando que meus slides são feios, tá bem bonitinho isso aqui. Isso aqui tá bem bonitinho, tá caprichado. Professor, eu ia perguntar se tu tinha feito um curso de
de PowerPoint no final de semana do feriado, porque tá de parabéns, tá bem bonitinho. Aquele outro lá tá bom, esse aí tá bom. Eu não sei vocês, né? Mas eu não me recordo de ter perguntado nada para Darlene. Mas eu opino. Né? Eu posso ter perguntado. Eu vou até rever. A pessoa está presa dentro do armário, né? Ela está tão presa dentro do armário que ela nem liga mais a câmera, né? Tão presa lá dentro do armário. Não, é o povo dessa aula que faz muito bullying comigo. O povo dessa aula? Você está me incluindo esse povo dessa aula? O povo dessa aula chamado professor Rafael. Eu denunciei nas outras aulas já, fiz a denúncia. A pessoa fica no armário de Nárnia e acha ruim. Viu? Eu fiz um curso intensivo para ficar bem bonitinho. Mas veja só. Na Emmentácio Libelli, o que é que nós temos? Na denúncia ou na queixa, eu descrevo o fato 1. O evento. O cidadão, no dia tal, às tantas horas, entrou na casa tal e levou lá o computador. Na denúncia, eu rotulo, eu vou colocar uma etiqueta, Letícia, de que esse fato 1 representa o crime 1. Então, o fato 1 representa o crime 1. Você apresenta a sua defesa com base no fato 1. E o juiz, na hora da sentença, diz, olha, realmente está comprovado, tá ok, o fato 1. Porém, a melhor definição, o melhor rótulo, a melhor etiqueta não é crime 1. A melhor definição jurídica para esse fato é o crime 2. Então, veja, lá na denúncia, o Ministério Público disse que o crime era de roubo. Quando chega bem aqui na sentença, o juiz diz, olha, o fato está provado. Mas o crime, na verdade, a melhor etiqueta para esse crime não é roubo, é extorsão. Isso é a emmentácio libelli. E o juiz pode fazer isso mesmo que o crime 2 tenha uma pena maior do que o crime 1. Mas, Rafael, isso não surpreenderia a defesa? Isso seria uma forma de surpreender a defesa? Não, porque a defesa está sendo condenada pelo fato 1, ela se defendeu do fato 1 e ela foi acusada do fato 1. Agora, olha o que acontece na mutatio libelli. Professor, só terminar esse raciocínio, eu te ouço, tá? Olha o que acontece na mutatio libelli, que é uma mudança. Libelli, acusação. Mutatio, mudança. Na denúncia, nós temos o fato 1. Durante o desenvolvimento da instrução, durante o exercício efetivo da defesa, que eu começo a ouvir as testemunhas, eu percebo que esse fato 1 está evoluindo para o fato 2. As testemunhas aqui estão narrando um evento diferente daquele evento que estava na denúncia. Chegou aqui, portanto, na sentença, um fato diferente. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Que eu vou passando de pessoa para pessoa e a mensagem chega a outra? Então, veja só, o juiz te condenará pelo crime 2, mas não é porque ele apenas está relendo o mesmo fato. É porque o fato é diferente. Aqui, o juiz vai ter que ter um cuidado maior. Porque, veja só, eu me defendi do fato 1. Eu fui acusado do fato 1. Mas o fato que chegou no final foi o 2. Para que o juiz me condene, ele vai ter que ouvir a acusação sobre a novidade, ouvir a defesa sobre a novidade. Então, veja, na emmentácio libelli, a linha de cima não muda. O fato que começa é o fato que termina. Ele apenas dá uma nova etiqueta para isso. Um exemplo bem bobinho, Solon. Imagina essa garrafa aqui. Imagina que essa garrafa de água eu tivesse uma etiqueta. Garrafa para dar aula na Unifor. Aí agora que eu estou dando aula em casa, eu tiro essa etiqueta e coloco em outra etiqueta. Garrafa para dar aula em casa. Mas veja, João, o objeto é o mesmo. Eu mudei só o rótulo.
Agora, se eu troco essa garrafa por um copo, eu vi que o João estava com um copo desse tamanho agora tomando água, assim. Se eu troco por esse copo gigante que ele está tomando água aí, o fato está sendo diferente. Tá? Então, veja, tanto na ementácio quanto na mutácio, eu te denunciei por um tipo penal e você está condenado por um outro tipo penal, Letícia. Mas o que foi que causou isso? Então, veja que se eu comparo aqui o gráfico da ementácio libelli com o gráfico da mutácio libelli, não há mudança. Embaixo eu tinha aqui, ó, crime 1, crime 1, crime 2, crime 1, crime 1, crime 2. Não há mudança. A diferença está em cima. Porque na ementácio, eu apenas estou dando ao mesmo fato uma nova interpretação, e na mutácio, eu estou chegando aqui com um outro fato. O fato está mudando. É um outro fato. Alguém queria Fechou perguntar. o slide. Professor. Não, eu fechei de propósito, porque eu quero só botar aqui um artigo. Diga. Eu fiquei na dúvida, na ementácio libelli, onde é que aparece o crime 2? Né? Em que momento do processo o crime 1, o fato, né, deixa de ser... Porque na mutácio ficou bem claro, né? Que realmente é uma mudança. Em que parte o juiz diz, não, isso aqui não é Legatua defesa. Exato. Ou então, em que momento não é um homicídio e é sei lá, Pois eu fiquei com dúvida na mutácio. Morte, né? Onde é que há esse... Vamos de novo. Veja, professor, agora só uma coisa, eu já fiquei com dúvida, foi do contrário. Eu fiquei com dúvida, foi da mutácio. Beleza, vamos rever tudo. Olha o que diz aqui. Eu achei que ementácio foi uma interpretação do juiz. Isso. Na mutácio, onde é que aparece esse fato 2? Porque é que lá na hora da produção da prova. Esse fato 2. Na hora que eu vou produzir a prova. Deixa eu trabalhar com exemplos que vai ficar mais fácil. Veja o que diz aqui o 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. O que acontece aqui, Solon? O Ministério Público, na hora da denúncia, disse que o fato era você ter dito para a vítima que, se a vítima não pagasse 10 mil reais, você publicaria umas fotos da vítima na internet. E que este fato é roubo, está assim na denúncia. Quando chega na sentença, o juiz diz, olha, o fato está comprovado. Só que o melhor rótulo para esse fato não é roubo, é a extorsão. O fato continua o mesmo. O fato que estava descrito lá na denúncia foi comprovado na instrução e o juiz está condenando com base naquele fato. Mesmo sendo mais gravoso? Mesmo sendo mais gravoso. Porque o réu não foi surpreendido. Qual foi o fato que estava sendo atribuído a ele? Ah, estou entendendo. Agora entendi. 10 mil reais. Pronto. Se eu vou na etiqueta Beleza. B ou C, eu não posso... não, agora você está... Entendi. Por que você cometeu... o fato foi esse, mas o crime que você cometeu não é esse, não, é outro. Né? Exatamente. É só a etiqueta. E veja que diz, sem modificar a descrição do fato. Agora, veja, aí, Cristine, a gente chega na tua dúvida, que é muito importante também, olha o que nos diz o 384, que define a mutácio libelli. Encerrada a instrução criminal, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato. Por quê? Em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Então, veja o que aconteceu aqui. Na denúncia, o Ministério Público, Cristiano, está dizendo assim, olha, o réu aproveitou que não tinha ninguém em casa, entrou na casa, pulando uma janela e levou uma televisão. Isso é o crime de furto. Pronto. Começa o processo. Crime de furto. O
Quando as testemunhas começam a ser ouvidas, já na fase judicial, aí elas começam a dizer, Solon, não foi assim não, doutor. Realmente ele pulou a janela, mas quando ele estava saindo, nós íamos passando na calçada, gritamos, ele sacou uma arma e disse, se gritar, morre. Veja, vem ao processo, chega ao processo, uma informação, uma prova que não existia lá atrás. O evento, o fato, é por isso que eu comparei com o telefone sem fio. Ele vai sendo mudado, ele vai sendo alterado. Chega um outro evento. Aí o que é que diz aí, continuando o 384? O Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude dessa houver sido instaurada. Aqui, Solon, é diferente, porque aqui eu estou inovando. Aqui, se eu condenar sem ouvir a acusação e sem ouvir a defesa, aí eu estou surpreendendo a defesa. E a defesa vai dizer, para aí, meu amigo, eu estava me defendendo de um fato sem violência. De repente, você me condenou por um fato com violência. Então, qual é a grande diferença entre a ementácio do 383 e a mutácio do 384? É que na ementácio, o fato que começa é o fato que termina, e na mutácio, esse fato vai sendo mudado, metamorfoseado durante a instrução. E aí, o que vai acontecer? Na mutácio, na hora que o juiz perceber que o fato que chegou no final do processo é diferente do fato do início, ele não pode sentenciar imediatamente. Ele tem que pedir para que a acusação modifique a acusação. A defesa, se quiser, pode produzir prova nova sobre a novidade, e aí eu vou ter, efetivamente, a possibilidade de condenar. Eu só posso, veja só, condenar depois que eu ouvir a acusação e a defesa. Volta àquela tua dúvida, Solon. Na ementácio, o juiz está mais confortável, que ele vai dizer, não, campeão, o que você começou foi o que você terminou. Não vem dizer que está surpreendido, não, que o fato é o mesmo fatozinho. Agora, na ementácio, eu posso fazer isso, na mutácio já não, porque de fato chega uma novidade. O réu não se defendeu do emprego de violência. Ele se defendeu de ter entrado na casa sem ninguém em casa. Essa novidade aí, violência, né, é efetivamente uma novidade que vai ter que ser considerada. Beleza? Cristine, ficou mais claro agora? Sim, ficou. Pode perguntar, Bruno, por favor. Professor, o senhor poderia só repetir o exemplo da mutácio? Posso. Imagina que eu tenha dito lá na denúncia de que você, ou o réu, entrou na casa aproveitando que não tinha ninguém, né, pegou uma televisão e saiu. Ou seja, uma subtração sem violência. Ofereci a denúncia assim foi recebida, começa a instrução, né, começa efetivamente a instrução. Quando chega no final, o juiz olha o que foi que as testemunhas disseram e dizem assim, as testemunhas que foram ouvidas disseram, não foi assim que aconteceu, não. De fato, ele entrou, mas na hora que ele foi saindo, nós estávamos passando pela calçada e ele nos ameaçou com a arma. Ou seja, chegou aqui uma novidade que até então não existia, que era o emprego da violência. Então, eu estava trabalhando com um modo de crime sem violência. Mas aí chega uma novidade que não era conhecida, uma circunstância fática, um fato que não era conhecido lá no início. Então, se eu condenar o réu, utilizando aqui esse elemento de violência, sem permitir que o réu fale sobre isso, aí eu estou surpreendendo. Uma grande diferença, repito, é que na mutácio, o fato está mudando. Como é o fato que delimita e que define o que é a acusação, eu tenho uma mudança da própria acusação. Ficou mais claro, Bruno? Ficou claro mesmo isso? Deu para entender? Eu estou terminando aqui a chamada, né?
Mas está claro. Queridos, então nós vamos ver, né? Eu queria só voltar a esse aviso. Só um minutinho que eu estou terminando aqui a chamada, não saiu não, por gentileza. Nós vamos ver na próxima aula as nulidades no processo penal, é uma aula bem interessante, e a partir da semana que vem, nós começaremos o nosso último grande assunto, que é o estudo dos recursos do processo penal. É uma matéria super legal, né? Realmente, talvez a mais interessante que nós vamos estudar nesse semestre. Tá bom? Tá bom, já coloco aqui. Pode deixar, fique tranquilo. Queridos, uma ótima noite para vocês, um ótimo resto de quinta-feira. Se Deus quiser, sou longo para todos, a gente se encontra na próxima quinta-feira. Tá bom? Um beijo. Boa noite, Oi, João. Só para dizer que eu não estava te corrigindo, não, Líder, só para não ser mal interpretado. Não, mas diga aí como é. Eu descobri agora. É Libeli? Eu descobri, eu escrevi, tá numa forma meio mal escrita. Eu tô frustrado com língua, não é com o senhor, não. Desculpa. Nada, cara, que isso. Fique bem. Até quinta-feira. O latim tem essas loucuras. Latim é complexo.